Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, gente querida que nos ouve nessa tarde. Estamos aqui com vocês novamente, João Pedro e eu. Nós estamos iniciando hoje, não é ao vivo, mas contamos com a sua audiência e também com a sua pergunta, com a sua sugestão logo mais, via canal do WhatsApp por aqui. Nós estamos aqui então no Lola Talk, desta quinta-feira, na nossa Rádio Lola Paluter, no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade na família a partir dos mandamentos. O nosso convidado de hoje é o pastor Vantuil de Montemor. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele e saber a importância desse tema para dentro das nossas famílias. E vamos nessa, João Pedro. Boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde. Elfie, boa tarde a você, ouvinte da Lola Paluter, que nos escuta nesta quinta-feira. Vamos lá então para mais um Lola Talk. Vamos ouvir um hino de louvor, daqui a pouco a gente volta. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti,
O nosso bate-papo dessa tarde é com o pastor Vantuil sobre espiritualidade na família. Então você fique ligadinho aí. Você que tem uma pergunta, queira mandar, pode mandar para a gente no WhatsApp em outro momento que nós vamos responder. Esse tema é muito importante e vai nos trazer orientações para a vida de fé de nossas famílias. Será que em nossas casas e famílias ainda temos tempo para o ensino e aprendizagem dos mandamentos de Deus? Como temos alimentado e alicerçado a espiritualidade das nossas famílias? Mas antes lembramos que você também que nos ouve pode participar conosco. É isso, João? Isso aí, participe conosco através do nosso WhatsApp 19 99763 7888. Mande sua pergunta, o seu comentário que a gente estará respondendo, encaminhando a resposta depois desse programa. E hoje está conosco aqui na nossa Lola Talk, na nossa rádio Lola Paluter, o pastor Vantuil Detman. Ele é formado em teologia pela Faculdade Este, já pastoreou Guaraí no Tocantins, Ariquemes em Rondônia e agora está aqui em Montemor. Ele é natural do Espírito Santo e vai falar para nós hoje sobre um tema muito importante: a espiritualidade na família a partir dos mandamentos. Então, boa tarde, pastor Vantuil, seja bem-vindo aqui no Lola Talk, seja bem-vindo na nossa rádio Lola Paluter. Uma boa tarde, meus queridos ouvintes, e que esse possa ser um diálogo legal, bacana, e que também possa ser um aprendizado para todos os ouvintes que acompanham aí a rádio via web. Eu quero trazer para vocês um bate-papo, na verdade, sobre um tema que há tempo eu já trabalhei em algumas vezes palestras e grupos também de comunidade, também de fora, que é a questão de como as famílias hoje vivem a sua espiritualidade de fé e com base. E aí eu quero me remeter também a um tempo da minha infância, como eu aprendi a viver a espiritualidade da fé. E aí eu quero partir com base numa das coisas que Martim Lutero deixou como uma instrução, uma orientação para nós luteranos, que é um caderninho que eu imagino que todos vocês tenham em casa, que é o Catecismo Menor. E o Catecismo Menor começa justamente a primeira parte com os 10 mandamentos. E uma palavra bíblica lá em Deuteronômio, muito interessante essa palavra bíblica, eu quero deixar para vocês. Lá em Deuteronômio 6, 20 a 25, diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses mandamentos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Essa palavra nos diz muito sobre a espiritualidade da fé em família e como vivê-la. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses mandamentos para o nosso perpétuo, quer dizer, para o nosso todo sempre bem familiar, uma vivência bem saudável. E aí, eu quero provocar vocês um pouquinho com alguns questionamentos, para vocês aí de casa também refletirem à luz dessa palavra e, sobretudo, à luz da fé de vocês.
eu inicio então perguntando como nós hoje vivemos nossa vida de fé em nossa casa junto com a nossa família. Como é isso no dia a dia, na prática? Por exemplo, se nós fizermos uma comparação da vivência de fé da infância e juventude de nossos pais e nossos avós com os tempos atuais, será que ainda existem semelhanças? As famílias hoje ainda cultivam esse ensino do qual Deuteronômio fala, dos mandamentos, das confissões de fé, das orações junto aos seus filhos, no dia a dia, em cada situação? Você, com a sua família, não olhe para os outros, mas olhe agora para a sua família. Como é que é isso na sua casa? Eu quero que vocês reflitam sobre isso muito nessa tarde de hoje. E levem isso depois para a família de vocês. Para refletir isso junto com os filhos, com os pais, com amigos, vizinhos, com parentes. Porque, meus queridos, ensinar a viver a espiritualidade da fé na sua casa e na sua família também é um mandamento de Deus. Eu diria que Deus deu 10 mandamentos, mas deu o 11º para você colocar isso em prática na tua casa. Ele ordenou. Ordenar é um mandamento. Desde quando o povo recebeu a Torá, a tábua dos 10 mandamentos, que Moisés trouxe lá do monte, Deus logo em seguida ordenou que isso fosse ensinado e praticado na casa e na família de cada um. Ainda compartilho lá a palavra que está escrita também em Deuteronômio, um pouco antes daquele trecho que eu citei antes, lá no 6, 1 a 9, onde diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para os cumprirem na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó povo de Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus. Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vejam, meus amados, que palavra interessante. É de fato uma descrição de uma metodologia de ensino, uma dinâmica de como você, com sua casa, com sua família, vai vivenciar a espiritualidade da fé através da prática dos 10 mandamentos. Esse exemplo, né, é um desafio para nós, para as famílias hoje. E nos nossos tempos,
Como nós podemos abrir espaço agora em nossos lares para esse ensino bíblico, né? Para esta ordem. Pois é, pastor Elf. Como isso pode e deve acontecer na prática do dia a dia, também na tua casa, na tua família, ouvinte. Como é que você vai fazer isso agora na prática? Se Deus ordenou a nós, cabe cumprir. O Deus ordena, não cabe nós contestarmos, mas sim cumprir. E aí eu começo citando um pouquinho cada versículo. Primeiro ele diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que ele mandou esses mandamentos, juízos, para a nossa vida ter uma ordem. Mas ele diz que te ensinassem para que cumprisses na terra que passas a possuir. Aliás, quero perguntar, os pais que estão acompanhando o programa, sabem os 10 mandamentos? Agora vai ter gente buscando aí na memória do ensino confirmatório lá, né? Pois é. Vamos ver quem lembra em casa. Será que eles vão tirar 10 na prova? Vamos ver. Pois é. Alguém sabe, por exemplo, qual é o 7º mandamento, qual é o 8º mandamento, qual é o 1º, o 2º, o 3º? E aí eu questiono isso. Como ensinar se nem muitos pais na atualidade não sabem os mandamentos? E muito menos vivem uma espiritualidade de fé em sua casa com os seus. Martinho Lutero escreveu esse pequeno livrinho, Catecismo Menor, justamente para os pais, sendo ele o básico do básico, para ensinar os filhos o valor de uma espiritualidade de fé. E em Martim Lutero também, né, pastor Vantuil, a gente tem o exemplo que ele também ensinava os seus filhos, né? Com certeza. Com certeza isso fazia parte do cotidiano, da vida e da espiritualidade do reformador. Lá ainda no versículo 2 desse texto diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E aí, olha que interessante. Para que guardes todos os mandamentos que hoje te ordeno. Tu, pai, mãe, teu filho, filhos, filho de teu filho, que é teu neto, ou vai ser o teu neto. Todos os dias da tua vida. E mais, e que teus dias sejam prolongados. Ou seja, aprender a amar, a temer, respeitar a vontade de Deus, tu, teus filhos, netos e assim por diante, todas as gerações. O Catecismo Menor é a cartilha do beabá do aprendizado de uma espiritualidade de fé em família que Martinho Lutero deixou. É o beabá que toda família deveria ter ali junto aos seus. E sobre o catecismo menor, né, pastor Vantuil, até eu me pergunto e pergunto a quem ouve, será que a gente só estudou o catecismo menor no ensino confirmatório? Pois é. Quem sabe ele está lá pegando poeira agora, em algum lugar guardado, ou a gente nem saiba onde ele se encontra a essas alturas, o né? meu está aqui do lado, pastor Ela. O seu está novo, né? Será que as famílias em casa sabem onde está guardado o catecismo menor? E a promessa é muito bonita que Deus deixa para aqueles que têm essa prática da espiritualidade. Olha a promessa que ele diz: e que teus dias sejam prolongados. Quem é que não quer viver muito? Quem é que não quer ter uma vida longa? Olha que bonito. Ter os mandamentos presente na família é qualidade de vida. É qualidade de vida, Elton.
é vida saudável, é vida longa. Você, pai, mãe, já pensou? Talvez porque você tem tantos problemas de relacionamento com teus filhos, com teus pais, com teus avós ou com teus parentes, não tem uma espiritualidade sadia. Talvez falte o beabá da espiritualidade da fé, que é os mandamentos. Veja que interessante. Deus até descreve agora como você vai fazer isso na tua casa. Achei isso muito interessante. Ele descreve ali toda uma dinâmica, toda uma técnica para você aplicar isso na tua casa. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro você guarde elas no teu coração. Ter os mandamentos no coração significa fazer deles um ideal de vida familiar. Sim, isso é um ideal de vida. São princípios, valores de vida cristã. Tê-los como ideal que regem todo o nosso viver. Eles serão a base de nossos relacionamentos em família e fora dela. É uma pedagogia clara que Deus recomenda ali. Olha que interessante, não sei se vocês sabem, quando ele diz, tu as inculcarás a teus filhos. Você já teve a curiosidade de olhar o que significa esse termo, inculcarás? Olha o interessante que o dicionário traz. Gravar, imprimir algo no espírito de alguém. Repetir seguidamente algo a alguém. Sim. Deus diz, inculcarás. Gravar no espírito de alguém os mandamentos. Imprimir no coração. Repetir seguidamente. Eu lembro, na minha infância, nós tínhamos que decorar os mandamentos. Sim. Quando éramos pequenos. Com a explicação, inclusive. Com o que significa isso. Com a explicação isso. de Martim Lutero. Pastor El, será que hoje as crianças, adolescentes, ainda decoram os mandamentos? Olha, os meus alunos de ensino confirmatório, eu estou fazendo o possível para que possam memorizar. Que bom. Parabéns, pastor El. Então eu sempre vejo assim, né? Decorar tem uma funcionalidade, memorizar tem outra, né? Porque para eu praticar, anotem isso. Para eu praticar alguma coisa, primeiro eu preciso aprender. Eu não vou praticar se eu não aprendi. Eu só vou praticar aquilo que eu aprendi. E principalmente, uma criança, um jovem, ele vai praticar aquilo que ele aprendeu de seus pais. Em casa, na família, no dia a dia. É ali o berço de uma educação cristã. Ainda o texto nos fala, e delas falarás assentado em tua casa. Olha, quando eu li aquilo, logo me veio à mente, nós, na minha infância, assentados à mesa para as refeições, não sei se vocês faziam isso. Nós fazíamos. Em casa não, porque o meu pai, ele teve um histórico um pouco conturbado com a igreja, mas a minha cunhada com o meu irmão, né, e também o meu tio, com os meus primos, e eu amava isso. Eu corria para a casa deles nos horários estratégicos que eles se reuniam para fazer o estudo, para a oração, né? Então é algo que marcou muito. As duas refeições nós tínhamos que nos assentar à mesa, almoço e jantar, agradecer a Deus, aprender uma oração de mesa. Eu não sei se as crianças hoje sabem uma oração de mesa. Os adolescentes hoje sabem uma oração de mesa. João, Quem você sabe? ainda tem
tem essa prática em família? Temos um nos dias de jovem hoje? aqui, vamos ver se ele sabe uma oração de mesa. Eu sei a musiquinha apenas. A música? Qual Quem delas? ainda tem A mesa essa aposta. A mesa prática nos aposta. dias de hoje? Quem ainda tem? Aliás, nem à mesa sentam mais para comer. Essa é uma realidade Isso. cruel hoje, né? E isso faz parte de uma espiritualidade de fé. Hoje em dia, cada um come quando quer, não tem mais horário. Uns comem no quarto na frente do computador, outros na sala na frente da TV, uns agora, outros daqui a 2, 3 horas, e assim vai. Essa é a nossa realidade. Vivência de uma espiritualidade de fé em casa, em família. Onde? Em que momento? Quando? Se o tempo é tão escasso nos dias de hoje. Porque se diz até um ditado que tempo é dinheiro. Eu Pois me é. lembro, né? Não me interrompendo, mas eu sou a rapa do tacho da família, né? Quando nada mais se esperava, eu nasci. E o meu irmão mais velho, então, a minha cunhada, a esposa dele, é professora orientadora, foi minha professora orientadora de culto infantil. Então, eu sempre ia na casa deles e eu ia sempre nos horários estratégicos, né? À tardezinha, no momento antes da janta, para oração, ela fazia um estudo bíblico. Eu com o meu sobrinho, né? Meu sobrinho tinha uns 4 anos a menos que eu. E aí nós amávamos aquele momento. A gente aprendia oração, cantava, e ela explicava textos do Apocalipse para nós. Dorme depois de ouvir as histórias do Apocalipse. Mas eram momentos que até hoje assim marca muito na minha vivência de fé, na minha vida de fé. Ela teve Pois uma é. participação muito ativa. Isso é uma espiritualidade de fé. Acompanhando o raciocínio do texto, se nem à mesa não sentam mais hoje, não tem uma espiritualidade de fé em torno da comunhão de mesa, o texto ainda fala muito mais. E bem claro, ele diz um método bonito de ensino, e que esse o meu pai praticava conosco, e andando pelo caminho. Falar, recitar, ensinar a base da fé andando pelo caminho. Daí vocês vão me dizer, puxa, pastor Vantuil, hoje ninguém anda mais? Ah, anda. Claro, hoje andamos de carro, as famílias andam de carro, fazem viagens, fazem passeios. Mas como estão todos ali no carro? Olha, eu vou descrever uma Será que nesse caminho a gente consegue ainda ensinar, falar? Pois é. Olha como é hoje em dia. Pai e mãe sentados nos bancos da frente. Os filhos, se tem 2 ou 3, sentados atrás, com fones de ouvido. Cada um com seus joguinhos, ouvindo suas músicas. E assim vão seguindo a viagem sem uma vivência de espiritualidade de fé. O que podia ser um andar no caminho, uma viagem, uma caminhada de aprendizagem, se torna uma viagem individualizada de cada um. No seu mundo, no celular e assim por diante. Falar dos mandamentos, falar de Deus, para muitos jovens adolescentes, se torna antigo, ultrapassado, sem valor. E assim, a vida segue de muitas famílias. E como então ter uma espiritualidade de fé? Se a maioria das famílias vive assim hoje. Pense uma vez sobre a forma como vocês, na sua casa, com a sua família, vivem a espiritualidade da fé. Mais adiante, então, no texto, eu coloquei isso como 5º método de ensino. Ele diz ter os mandamentos, falar, ensinar ao deitar-se e ao levantar-se.
Quais pais ainda hoje vão ensinar alguma coisa para os filhos antes de dormir? Seja uma oração, contar uma história bíblica, cantar um hino da igreja, da escola dominical. Alguns pais podem até fazer algumas coisas dessas, mas a história geralmente é uma das fábulas dos contos de fada. Quem canta? A música geralmente é uma cantiga popular. Ter um momento de espiritualidade, de fé, se torna cada vez mais raro nas famílias modernas de hoje. Isso é lamentável, né? As famílias precisam, uma vez, olhar para o seu jeito e ver como elas podem melhorar sua vivência da espiritualidade de fé e usam os mandamentos como início e como base. O último método de ensino que Deus apresenta e recomenda ainda lá no texto está ligado ao nosso enxergar, à nossa visão. Ele diz: também as atarás como sinal na tua mão e te serão como frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso está ligado com aquilo que a gente enxerga. Aprendemos fácil aquilo que enxergamos o tempo todo à nossa frente. Eu me lembro que na casa da minha avó tinha um quadro dos 10 mandamentos pendurado na sala. Não tinha TV na casa dela. À noite, todos nós sentávamos na sala e líamos em conjunto os 10 mandamentos daquele quadro. E após ler os 10 mandamentos, orávamos o Pai Nosso em alemão. Em alemão, olha Não aí. precisa ser em alemão, pode ser em português. Mas isso era uma espiritualidade de ensino que se repetia todas as noites. Uma espiritualidade de fé. Hoje, ainda é mais fácil fazer isso. Naquele tempo tinha um quadro pendurado. Hoje tudo eu posso baixar digitalmente. Nós tínhamos quadros dos 2 caminhos, né? O caminho largo e o estreito. Também tinha. Que eram ensinos que estavam sempre visíveis para a gente, né? Sim. Qual caminho você segue? Você segue o caminho da vontade de Deus, com os mandamentos, juízos, estatutos de Deus? Ou você segue o caminho do mundo? Aquilo que o mundo te propõe. Era bem claro esse quadro. Esse também tinha. Sim, lá na minha avó. Pois é, e hoje, será que alguém ainda lê os mandamentos em conjunto na família? Do teu povo aí, Elfo, você acha que o teu rebanho bonito aí de Pires, abraço meu povo, olha aí. Você acha que eles sentam à noite ali no sofá bonito, desligam a televisão e vamos agora ler em conjunto os mandamentos? Eu sei Vou deixar esse desafio, viu? de muitas ovelhas aqui que, se não leem os 10 mandamentos, mas fazem uma oração, estudam a Bíblia em casa. Sei de muitas ovelhas aqui que fazem Porque isso. nós, na verdade, vivemos a era do individualismo, do indivíduo. É cada um no seu canto. As famílias podem estar em casa, todos os membros da família, à noite. Mas eles não estão mais num ambiente. Cada um está com a sua vida individualizada, ou trancado num quarto, outro no outro quarto, ou no escritório. E ali eles têm o mundo à frente. Mas não que eu critico isso. Mas a minha pergunta é, no mundo que eles estão ali à frente, a vivência da espiritualidade faz parte?
Essa é uma pergunta esclarecedora e desafiadora. Pois é. Que aí a gente Porque vai uma saber, coisa, né? eles estão conectados com o mundo. Mas nesse mundo onde eles estão conectados, a espiritualidade da fé ainda tem espaço? Você lembrou, né, da sua infância na casa da sua avó? Eu lembro que minha mãe ensinou para nós aquela oração Ich bin klein, mein Herz ist rein. Então eu sou pequenininho, meu coração é limpinho, ninguém vai morar lá dentro, somente Jesus, né? Então a gente Sim. aprendia essa oração e a repetia sempre com muito fervor, né? E eu ainda sei de muitas pessoas que ainda ensinam essa oração. Então isso talvez, né, nem lembre mais do catecismo, mas são pequenas demonstrações visíveis da fé, né? E eu sempre agradeço, assim, porque ainda tem pessoas que ensinam, né, coisas tão simples, mas que retratam a fé também, né, dentro da família. Mas essa prática, ela vem daquilo que Lutero deixou. Nossos avós, nossos pais, nossos antepassados, eles de fato tinham essa prática porque Lutero deixou isso como o beabá da fé, da espiritualidade, por isso ele deixou o catecismo. Ele tem em um dos seus escritos, ele diz que esse livrinho deve estar na cabeceira da cama. Olha, o desafio para quem está ouvindo agora. Será que esse livrinho, o catecismo, está na tua cabeceira? Vamos fazer o desafio agora. É o livrinho para estar na cabeceira da cama de todo cristão. Né? Então, nossos antepassados, avós, bisavós, eles de fato tinham isso ainda presente. Né? Eles tinham ali os livros da base da fé, que era a Bíblia, o Catecismo e o Inário. Coisas que foram trazidas, né, na imigração para cá, porque eram importantes, era uma base sólida de fé. E logo, então, de cara, por isso que na primeira parte do Catecismo, se você abrir, lá estão as regras da boa convivência de uma espiritualidade de fé, que são os mandamentos. Então, logo na primeira parte, depois vem outras partes, mas ali estão as orientações básicas do meu proceder como cristão, daquilo que eu devo praticar e não devo praticar, para ter uma espiritualidade da minha fé no dia a dia. Então, são de fato regras para se viver uma vida saudável de fé. Uma espiritualidade saudável com a minha casa, com a minha família. Claro, isso se estende a toda a vivência em todos os âmbitos. Porque aquilo que eu pratico em casa, eu também vou praticar fora de casa. Mas tudo... Esse é algo importante também, né, esse detalhe. Quem eu sou, né, longe daqueles que me conhecem, né, longe da minha família, né, o que eu falo, o que eu penso, né, qual a minha forma de agir. Mas eu sempre falo que o berço, tudo começa na prática familiar. E dali, então, é o reflexo para fora. Aquilo que eu não pratico em casa, olha, é difícil eu praticar fora. Posso até ensaiar praticar algumas vezes. Pode até enganar um pouquinho, né? Mas logo, logo, eu caio em mim e faço de fato como eu sou. Então, aquilo que eu não pratico em casa, também não sei praticar fora dela. Então, meus queridos, chegando aqui ao final da palavra que eu tinha preparado para vocês, então, melhorar a espiritualidade de fé na casa, na família de vocês, eu quero deixar, assim, 3 questões para vocês refletirem junto em casa, talvez hoje à noite, quando todos estiverem em casa. A minha casa e a minha família vive uma espiritualidade de fé conforme
a vontade, a ordem de Deus? Eu vou repetir. A minha casa e a minha família vive uma espiritualidade de fé conforme Deus ordenou? Segundo, na minha casa, na minha família, ainda tem espaço para o ensino e a aprendizagem dos mandamentos? Ainda tem espaço? Ainda tem um momento do ensino e da aprendizagem dos mandamentos que Deus nos deixou? E por último, eu consigo desafiar a minha família, a partir de hoje, a todos os dias, tirar 5 minutos para viver uma espiritualidade de fé, todos em conjuntos, não individualmente? Esse desafio eu vou perguntar o dia que eu for aí para Pires, viu? Olha o compromisso, o povo que está ouvindo aí, ó. O dia que o Quando pastor eu- Vantuil vier, ele vai perguntar. Quando eu encontrar alguém que acompanhou Olha esse programa, seja de Pires ou de onde for, eu vou perguntar: você conseguiu cumprir o desafio de tirar todos os dias a partir de hoje 5 minutos, 5 minutos, para viver uma espiritualidade ali em conjunto com os seus? Seja com seu esposo ou sua esposa, seja com seu pai, com sua mãe, seja com seu filho, seja com seu tio, primo, seja com quem mora ali no âmbito onde você vive. Você consegue aceitar esse desafio? 5 minutos? Eu vou deixar esse desafio para vocês. Desafio posto, vamos tentar cumpri-lo. Nós agradecemos aqui, Vantuil, a tua presença. Sabemos que as agendas pastorais sempre são muito apertadas e às vezes inexistentes também, conforme os compromissos. Agradeço a tua presença, a comunidade aqui do Pires também agradece pela tua mensagem também, pelo estudo que você trouxe hoje para a gente sobre o resgate desta ordem de Deus para a nossa vida, para a vida familiar, né? De fé familiar. E, de novo, o resgatar do catecismo menor, que a gente estuda uma vez na vida lá no ensino confirmatório e depois esquece. Então, o desafio que o pastor Vantuil lançou, um desafio, eu desafio outro. No próximo domingo de culto, quem está ouvindo aqui pode trazer o seu catecismo. Eu desafio, eu vou dar um brinde para quem trouxer o seu catecismo aqui na igreja. Muito bem! Quem ainda tem ele, sabe onde ele está. Eu quero saber o resultado. Pode deixar. Eu só quero voltar a frisar uma coisa. Viu, gente? Vocês que estão ouvindo, acompanhando o programa. Isso não é um pedido. Isso é uma ordem. Deus ordenou. Nós aprendemos que Deus, e no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, ordenou. Não cabe nós questionarmos. Uma ordem de Deus, nós acatamos e colocamos em prática. Então, essa questão da vivência da espiritualidade, a partir dos mandamentos, é uma das primeiras ordens de Deus após ele ter dado os 10 mandamentos. Então, podemos dizer que esse é o 11º mandamento. E ele, então, deixou para que as pessoas em sua casa, quando iam lá nas tribos, onde iam se instalar na terra prometida, que eles praticassem na sua casa, na sua família. E essa ordem é muito atual, ela continua valendo hoje para nossas casas, para nossas famílias. Muitas pessoas fogem dessa ordem e não a cumprem. Mas ele disse, aquele que a cumpre tem qualidade de vida no seu seio familiar. Tem vida prolongada no seu seio familiar. Um bem-estar. Então pense, repense, analise. E assim eu quero deixar uma oração, se me permite, pastora Elf, para abençoar também vocês, famílias, sua casa, e também os membros que ali fazem parte, cada um no seu seio familiar, nesse momento, possa também
estar se prostrando diante de Deus e, sob o nome de Cristo Jesus, nós invocamos essa presença tão divina para a nossa casa e nossa família. Oremos. Pai eterno, Pai querido, primeiro te louvamos e agradecemos por esse momento de aprendizagem. Somos gratos pela tua palavra que sempre nos ensina algo bom e agradável para a nossa vida. Nem sempre conseguimos viver uma espiritualidade de fé sadia em nossa casa e família. Perdoe-nos, ó Deus. Mas queremos crescer na sabedoria do Espírito para aprender a sermos melhores a cada dia. Ensina-nos, Senhor. Proporcione-nos alegria. Proporcione-nos alegria, comunhão e bem-estar a todos que aqui acompanham esse programa. Que os relacionamentos possam sempre ser norteados pelos teus mandamentos. Tudo, Senhor. Tudo pedimos e agradecemos em nome daquele que está acima de tudo. Em nome daquele que rege toda a nossa casa e nossa família. E glória a Deus pela presença em cada lar onde tu és ouvido, onde a espiritualidade da fé é vivenciada. Que o Deus Todo-Poderoso lhes abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Mais uma vez te agradeço pela tua participação, por essa mensagem tão especial e também por essa oração. Grande abraço e nós ainda nos vemos, né, nos nossos compromissos de UP Campinas. Eu que agradeço a oportunidade e fico feliz. Espero que as pessoas acompanhem e que essa palavra possa tocar um pouco o coração de cada pessoa, de cada família, tá? Grande abraço e uma boa tarde para todos. Muito obrigada, uma boa tarde a você também. E lembramos os nossos compromissos, né? Então, no sábado temos o encerramento das atividades da OASE a nível sinodal em São José dos Campos. Então, os grupos de OASE estão mobilizados e vamos passar um dia muito agradável, aprendizagem na palavra, dinâmicas, convívio, comunhão e louvor. Então, nós aqui dos Pires estamos nos organizando juntamente com Limeira e Rio Claro para podermos compartilhar de um momento muito especial entre mulheres luteranas que somos. Então, mulherada, fique aí atenta ao horário de saída. Nós vamos ainda conversar pelos nossos meios aqui, o WhatsApp. Sábado também tem culto às 19 horas com Santa Ceia. Domingo culto às 10 horas em Ribeirão Preto. Depois nós temos um almoço fraterno, o qual os membros de Ribeirão Preto estão todos convidados a participar. Hoje nós ficamos por aqui e na próxima semana estamos novamente com vocês aqui no Lola Talk, das 14 horas às 15. Grande abraço e obrigada a cada um de vocês por nos acompanhar nessa tarde e que Deus abençoe. E também, João, obrigada pela tua companhia aqui também nessa tarde. Valeu, bom final de semana, pessoal, até semana que vem. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte.
função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor.